Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje nós vamos falar de uma obra que foi considerada uma obra muito polêmica e que recebeu acusações esparsas de blasfêmia, muitas cartas repletas de insultos, mas em contrapartida a autora também recebeu muitos elogios. Quer saber de que obra nós estamos falando? Logo depois da vinheta a gente fala, porque tem muito que falar sobre esse livro, né? Então, fica comigo. Vamos pensar juntos, tá? Se a gente pudesse entrar na mente de Jesus Cristo na sua última noite antes da crucificação e também durante a crucificação, já pensaram em algum momento nisso? Pois exatamente isso que a autora pensou. Eu estou falando da escritora belga Amélie Nothomb, no livro Sede. É um romance curto, intenso, provocador, mas também profundamente humano. E aqui a gente vai falar sobre dor, sobre fé, sobre amor e principalmente sobre mortalidade. Então, antes de começar a falar sobre o livro em si, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a autora. Tá? A Amélie nasceu na Bélgica, em 1967, o pai dela era um diplomata, e ela viveu, assim, a infância dela viajando e morando em muitos países diferentes. A influência maior literária dela e de escrita dela foi do Japão, veio do Japão, certo? A Amélie é muito conhecida em toda a Europa por escrever um livro por ano desde o ano de 1990, né? Apesar de não termos todas as obras dela aqui no Brasil. O estilo dela é muito de escrita, dela é muito particular, muito pessoal, assim. Ela costuma escrever textos curtos, tá? São textos geralmente filosóficos e muitas vezes irônicos e sempre muito provocadores. Ela nos faz realmente pensar sobre aquilo que a gente está lendo. Entre os livros mais conhecidos da autora aqui no Brasil estão Higiene do Assassino, Temor e Tremor, e vários romances que misturam autobiografia, textos reflexivos e de ficção. Aqui, o romance Sede, partindo agora para a obra, ele foi publicado primeiramente em 2019, tá? E ele parte de uma ideia muito simples, que é simples, mas também poderosa, né, gente? Porque que ideia? Que é entrar na mente de Jesus Cristo e contar sobre tudo o que ele sentiu naqueles últimos momentos depois do julgamento e enquanto esperava a sua crucificação, tá? Então, é como ele se sentiu, o que ele sentiu, como ele viu aquele ser julgado daquela forma. É sobre isso que ela escreve aqui, tá? Aqui a narrativa vai acompanhar o período, como eu falei, entre o julgamento de Jesus Cristo e a crucificação. Mas ao invés de focar apenas no sofrimento físico de Jesus, o livro mergulha nos pensamentos de Cristo, naqueles pensamentos mais íntimos e profundos de Cristo. Seus medos, suas dúvidas e até algumas reflexões sobre a própria humanidade. O título do livro, Sede, ele faz referência à última frase de Jesus dita na cruz: tenho sede. Importante, né, a gente salientar, antes de nos aprofundarmos ainda mais, que a autora, ela sempre ressaltou que esse livro não foi um ataque à religião, tá? Mas uma busca metafísica sobre a dor e o amor. Agora eu quero falar com você sobre alguns temas que eu achei relevantes aqui na obra, né, e comentar eles com vocês para ver também o que vocês acham sobre isso. Primeiro, que eu achei assim interessante, foi o fato dela humanizar Jesus, né? Ela nos traz aqui, que é um dos aspectos eu acho mais importantes do livro,
um Jesus extremamente humano, extremamente moderno, né? Porque as falas, os pensamentos de Jesus, a maneira, né, que ele fala e que ele se expressa, vocês vão ver, aqueles que tiverem interesse e oportunidade de ler, que é como se ele estivesse aqui agora nos dias atuais, tá? Ele não aparece aqui apenas como uma figura divina, tá? Mas como alguém que também sente medo, dor e apego à vida, né? Um outro tema importante que eu achei aqui foi as reflexões que ele faz sobre o corpo, tá? O corpo e a experiência física são muito importantes nesse livro. Jesus fala aqui sobre sentir o vento, o peso do corpo, a dor e também sobre o prazer de estar vivo. Gente, essas falas, assim, esses pensamentos de Jesus, eu achei interessantíssimo a forma como ela coloca no livro. Tá? Um outro tema que eu achei também interessante, eu acho que é o mais polêmico, eu acho que é a maior polêmica do livro, é a questão do amor e da humanidade. Porque o livro também aborda aqui o amor, especialmente a relação entre Maria Madalena, que é apresentada aqui como uma figura profundamente importante na vida de Jesus, e do qual ele sente um amor carnal por ela, tá? Aqui nesta obra. E acredito que o tema central dessa obra, na verdade, seja a conscientização da morte, porque aqui Jesus sabia que ia morrer, tá? E ele refletiu durante a noite em que ele ficou na cela até o amanhecer para ser crucificado. Ele reflete sobre isso com uma mistura de tristeza, de lucidez e de aceitação da morte, aceitação, né, do fim. Uma das características principais da escrita da Amélie é a simplicidade aparente com que ela escreve. O livro é curto, tem um pouco mais de 100 páginas aqui, a diagramação, deixa eu mostrar para vocês. Ó, ele é um livro que tu lê facilmente, tá? Porém, ele é um livro muito denso em ideias. Ele vai te fazer parar para refletir praticamente cada parágrafo que tu lê desse livro, tá? A narrativa é quase, acho que praticamente um monólogo interior, né? Com algumas reflexões filosóficas sobre a existência, a espiritualidade e a experiência humana. E aqui a gente se questiona os motivos aos quais esse livro gerou tanto debate, principalmente na Europa, porque aqui eu acho que ele não foi tão divulgado. Vocês me contem aí se vocês já ouviram falar, se já leram, se têm interesse em ler, enfim, mas pelo menos vocês já ouviram falar dessa obra aqui no Brasil, tá? Eu falei com algumas pessoas que, assim, todas, na verdade, as quais eu falei, me disseram que desconheciam essa obra, então eu acredito que não tenha sido tão divulgado quanto na Europa, tá? As grandes polêmicas do livro, né, é o fato dela colocar Jesus como um narrador, né, ela se colocar, né, como a exploradora das ideias e dos pensamentos mais íntimos de Jesus, né. Então, só esse fato aí já causou uma polêmica imensa, né. Alguns leitores consideram a obra uma reflexão muito profunda sobre espiritualidade mesmo, e eu também vi isso bem latente aqui. Outros já vão ver como uma interpretação ousada de uma figura religiosa central. Mas eu acredito, no meu ponto de vista, se vocês lerem o livro sem colocarem a interferência da religião no meio, ele se torna um livro muito interessante, tá? Mas, obviamente, se vocês olharem com viés religioso, vocês vão ficar apavorados, tá? Já vou avisar. Mas, independente da interpretação que cada um tire da obra, o ponto central é que ele, de uma forma ou outra, vai nos levar à reflexão. E quando eu digo, assim, eu vou usar só um pequeno exemplo, assim, tá? Que me fez também refletir, que é quando acaba o julgamento, ali no final do julgamento, onde ninguém sai em defesa de Jesus. E Jesus pensa assim, poxa, olha aquela pessoa ali, eu ajudei ela, né? E daqui a pouco a pessoa tá ali se voltando contra ele, né? Dizendo que o milagre que ele fez, né? Que ele ajudou, a ajuda que ele deu não foi boa, piorou a vida da pessoa, tá? Então,
esse fator já nos faz muito pensar sobre a humanidade, sobre o que a gente vê hoje em dia, questões até pessoais da vida da gente, né? Mas isso é um pequeno mínimo exemplo de toda a grandeza de reflexões que vocês vão encontrar nessa obra. Sede é um romance curto, porém muito poderoso. É uma leitura que mescla aqui, que vai nos trazer uma mistura de literatura, filosofia e espiritualidade. Então, para quem gosta desses temas, eu acho, que esse livro é um prato cheio, tá? Eu particularmente, adorei fazer essa leitura, tá? Então, assim, convido aqueles que gostam de refletir, né, e de ler livros diferentes, polêmicos, né, e livros que oferecem uma nova perspectiva, né, sobre temas conhecidos, um novo olhar sobre temas conhecidos, volto a dizer, sem o olhar da religião. Se for ler com o olhar da religião, tu vai entrar em pânico, tá? Então, para quem gosta desse tipo de livro, esse pode ser um livro muito, muito, muito interessante. Volto a dizer, eu particularmente adorei fazer essa leitura, achei extremamente interessante por ser um livro diferente. Achei que a autora foi, assim, corajosa, tá, em fazer, em escrever sobre isso e da forma que ela escreveu. Porque, como eu disse aqui, vocês vão ver um Jesus humano, um Jesus que fala como a gente, tá? Um Jesus que pensa as coisas que a gente pensa, um Jesus que sente, tem todas as sensações humanas que a gente também tem. E um Jesus que, inclusive, questiona o Pai, né? O fato de Deus ter colocado ele naquela situação ali. Nossa, esse livrinho desse tamanhinho é tão grande, que não tem como falar tudo aqui em um pequeno vídeo para vocês, tá? Então, gente, se você já leu Sede, né? Me conta aqui nos comentários e o que você achou da interpretação da autora sobre esse momento na vida de Jesus. Me conte aqui nos comentários. E se você gosta, né, de conteúdo sobre livros, né, não esquece aí de curtir esse vídeo. Se inscreve no canal para mais leituras e, como eu digo sempre, um beijo grande e até o próximo livro ou livros. Você sabe que eu venho sempre com esses livros assim, diferentão e polêmico. Então, beijo grande e até mais.